Bom dia, pessoal. Seguindo a sequência que a gente vem fazendo de vídeos sobre virtualização de dados, hoje eu vou bater um papo aqui com vocês para poder apresentar como é que a gente consegue trabalhar com a virtualização, como é que a virtualização consegue nos ajudar com a questão de governança de dados, como é que a gente pode disponibilizar dados com segurança, né, e de uma forma ágil e obedecendo ali alguns requisitos de governança. Para quem não conhece, a Denodo é uma empresa líder em virtualização de dados, né, que fornece uma plataforma que permite a integração, né, de dados de uma forma ágil e com alto desempenho. A Denodo está presente aí em vários países e já é uma empresa, tem uma plataforma já consolidada aí de mercado. Fazendo aqui uma rápida recapitulação, né, do que a gente viu. Para quem não assistiu o vídeo, eu aconselho que assista o vídeo de introdução ali de virtualização de dados. Então, aqui o que a gente conversou lá no início, né, onde é que se encaixa a virtualização. Então, a gente tem a camada de cima os consumidores, né, que precisam acessar esses dados, né, então seriam lá usuários, seja usuário de negócio para acessar dashboards, reports, né, ou até mesmo cientistas de dados que precisam fazer exploração de dados, análises preditivas, né, acessando lá através dos seus notebooks lá e também acessando com linguagem Python e R. Bom, a virtualização de dados fica ali no meio, né, entre os consumidores, né, e os repositórios de dados. Então, acaba criando essa camada de abstração e aqui a gente consegue ver como que isso fica organizado dentro da plataforma do Denodo, né? Então, a gente tem ali a parte do Connect, Combine e Consume, né? Então, a parte do Connect, onde a gente faz ali a conexão, o mapeamento das origens de dados. O Combine, onde a gente faz, né, efetivamente, a combinação desses objetos de dados mapeados, sejam da mesma fonte ou de fontes distintas. E no Consume, onde a gente já disponibiliza ali a parte de a camada mais canônica, né, e a parte de web services e de flat tables. Então, já entrando um pouco mais aqui na parte de governança de dados, então, uma coisa interessante que o Denodo nos entrega, né, quando a gente constrói toda essa parte de Connect, Combine, Consume, a partir do momento que a gente começa a construir isso dentro da plataforma, o Denodo ele tem internamente, né, uma base de metadados. O Denodo é basicamente metadados, ele não trabalha com dados dentro da plataforma, né? Então, no momento que é construído um dataset, isso já vai sendo criado essa base de metadados e é possível já a gente enxergar a linhagem, né, de onde vem esse dado desde a origem até a parte de disponibilização ali dentro do dataset. Então, aqui a gente consegue ver uma imagem, né, onde a gente é possível visualizar a linhagem dos dados de determinado dataset. Então, se a gente precisa fazer algum tipo de análise de impacto, né, se a gente mudar alguma tabela de origem, o Denodo ele também já nos sinaliza isso, né, no momento que a gente vai acessar o dataset. Se foi feito qualquer tipo de atualização ali na origem, ele já sinaliza e aparece uma mensagem de alerta solicitando que sejam feitos os ajustes dentro do dataset. E aqui também para a gente poder fazer análises, né, e daqui a pouco ver até a análise de desempenho aqui dentro dessa linhagem aqui para ver a melhor forma de fazer os joins. Também é possível através dessa visualização. Outro ponto importante quando se fala em governança de dados é a questão da gente poder integrar, né, metadados, né? Então, muitas vezes a gente tem já um catálogo, né, de inventário de dados dentro da empresa e a gente necessita que esse seja o catálogo corporativo, né? Então, além desse catálogo fazer o harvest, né, dos metadados de todas as fontes que a gente tem dentro da empresa, no momento que a gente pluga, né,
uma camada de virtualização e são criados alguns datasets dentro dessa camada de virtualização, é muito importante que esse catálogo também tenha essa visibilidade, né, para poder mostrar para quem vai trabalhar em cima do catálogo e quiser fazer uma análise de impacto, né, em cima do catálogo corporativo, que possa visualizar ali que tem alguns datasets que tem algumas dependências de objetos já mapeados dentro do catálogo. Então, para isso, a plataforma do Denodo ali fornece algumas formas, né, de que se faça a extração desses metadados da plataforma do Denodo e se faça a integração com esses catálogos de inventário de dados, né. Então, aqui alguns exemplos de catálogo de dados, né. A gente tem ali o IBM GC, né, o Colibra, e o líder de mercado ali, que é o da informática, né, que é o Data Catalog EDC, né. Então, tem já essa integração ali com essas ferramentas já mais consolidadas de mercado. Tá? Através de APIs é possível fazer a extração dos metadados da plataforma do Denodo. Outro ponto importante é que o Denodo também permite fazer integração com ferramentas case, né? Então, por exemplo, se a gente tem já algum tipo de documentação dentro da empresa que a gente trabalhe com base em modelos ER, muitas dessas ferramentas possibilitam, né, fazer o export, né, desses metadados, e o Denodo tem a possibilidade de fazer a integração com essas ferramentas, de importar, né, os metadados dessas soluções para que se tenha ali, né, um mapeamento já dos relacionamentos, né, entre os objetos de dados. Quando a gente fala aqui em catálogo de dados, né, que é uma coisa muito importante, agora a gente acabou de comentar ali da integração, né, dos metadados, né, dos datasets, para que os catálogos corporativos, né, os catálogos de inventário de dados possam consumir os metadados do Denodo, mas o Denodo ele também tem um catálogo, né? Eu gosto muito de falar que o Denodo ele não tem não gosto de chamar ele de catálogo de dados, embora o nome da solução seja Data Catalog mesmo, mas eu consideraria que o Denodo ele entrega para a gente mais um data marketplace, né? Ou seja, o catálogo do Denodo ele é com viés muito mais do consumidor final, aquele consumidor de negócio, até um analista de dados, um cientista de dados, que precisa encontrar um dado já pronto para consumo, né? E ele, através do catálogo de dados do Denodo, né? Ou seja, um marketplace de dados, né? Ele possa pesquisar e encontrar o dado que ele precisa ali para fazer a análise, ou seja, de ciência de dados ou mesmo para a construção de algum dashboard, né? Então, o Denodo ele fornece esse tipo de plataforma, tá? É uma plataforma bem intuitiva, então essa primeira tela aqui já dá é a primeira visão que a gente tem quando entra dentro do catálogo do Denodo, então tem um campo de pesquisa onde a gente pode colocar algum termo de negócio, pesquisar por tags, né? A gente pode pesquisar por parte do nome do dataset, parte do nome da descrição do dataset, e abaixo ele já mostra ali, né, alguns datasets mais populares, né, com o nome do dataset em azul, e abaixo a descrição que foi dada para esse dataset. Um grande diferencial quando a gente trabalha em cima do catálogo do Denodo é que ele não é somente uma ferramenta de busca, né, de consulta de dados, né? Além disso, ele permite com que a gente faça uma interação. Ele é uma ferramenta muito dinâmica para quem pretende fazer algum tipo de exploração de dados e tentar entender um pouco melhor os dados que a gente tem disponibilizados através da plataforma. Tá? Então, essa janela aqui de baixo é como se a gente tivesse clicado ali num desses datasets, né, e requisitasse para o Denodo para a gente executar uma query. Ou seja, o usuário, mesmo que ele não conheça a linguagem SQL, ele consegue, através de clique e arrastar os campos, né, ele consegue formatar uma visualização dos dados daquele dataset de forma personalizada, né? O
que eu quero dizer com isso? Bom, aqui à esquerda pode ser visto que esse dataset tem vários campos, né? E aqui o usuário arrastou ali o nome do país, né? E ele quer fazer uma listagem, né, de quantos registros tem por país. Então, é possível fazer essa análise e fazer a execução desse tipo de consulta. E aqui, agora, trazendo, né, como que o Denodo apresenta esses resultados. Ou seja, ele, além de trazer uma plataforma ali de consulta, permite com que o usuário possa construir sua consulta personalizada, salvar essa consulta e depois consumir, seja através de um Python, de um R, de um dashboard, de um report, né? Ou pode até salvar esse dataset para depois expor até via web service mesmo. Tá? Então, aqui torna uma plataforma como se fosse um canivete suíço, né? A gente, além de poder consultar, pode ter essa interação aí e poder trabalhar com os dados dentro da plataforma do Denodo, né? E isso aqui tudo disponível para um usuário ali de negócio, né? Um usuário final poder fazer a sua própria construção, fazendo assim com que desonere lá os times de desenvolvimento, né? De analytics e de BI. Bom, aí vem a grande dúvida, né? Mas, bom, se o Denodo tem esse catálogo, então não vai ter um sombreamento ali com o meu catálogo corporativo, com o meu inventário de dados, né? Bom, é por isso que eu gosto de chamar mais o Denodo como um data marketplace, né? Ou seja, é onde eu vou lá me servir dos dados, né? Efetivamente, onde eu vou poder construir algumas visões customizadas, algumas visões personalizadas ali para o meu consumo próprio, né? E já o catálogo ali, né? Esses catálogos corporativos mesmo, né? Como o EDC da informática, por exemplo, ele varre todos os metadados de todas as origens que a gente tem, né? Dentro da empresa, faz a extração desses metadados e ali os times, né? De sistemas, né? Times de BI, de Analytics, vão efetivamente documentar, né? Criar ali regras, né? De expurgo, de movimentação de dados, vão criar ali templates em cima desses catálogos, dizendo quem é o Data Owner, quem é o Data Steward, enfim. É um catálogo com viés um pouco mais técnico, esse catálogo de inventário, né? E ele abrange todos os repositórios de dados, inclusive, né, como a gente viu ali, ele também faz o mapeamento daquilo que está dentro do Denodo, né? Tudo aquilo que foi virtualizado é possível a gente fazer integração e esse catálogo corporativo, né, de inventário tem a visão total, né, de todos os objetos de dados que a gente tem. Já o catálogo do Denodo, ele tem um viés muito mais, um acesso de times ali de negócio, né, muito mais para o consumo, né? Então, ele é mesmo um marketplace ali, né? É onde os consumidores vão para se servir dos dados, pesquisam os dados que estão disponíveis para o consumo, né? Então, é só a visão da camada de consumo que a gente tem em cima do catálogo do Denodo, e o inventário, não. O inventário a gente tem uma visão completa ali do ambiente de dados da empresa, né? Falando um pouquinho aqui de segurança, que é muito importante a gente comentar esse ponto aí quando a gente fala também de governança, ainda mais que a gente tem agora a LGPD, né? E tem toda essa preocupação agora de ética no uso dos dados, né? Enfim. Então, o Denodo, ele permite com que se faça integração com LDAP, né? Então, é possível ali a gente pode ou criar os perfis dentro da própria plataforma do Denodo, ou a gente pode fazer essa integração, né? E os usuários serem integrados com a LDAP, aí tu não precisa fazer essa criação dentro da plataforma mesmo. Pode ser usado os usuários do LDAP para fazer o login dentro do Denodo, fazendo lá o single sign-on, né? Ou seja, o mesmo login de rede é o login que tu vai usar para acessar a plataforma do Denodo. E dentro, né, dos grupos de acesso que se tem dentro do LDAP, né, é possível a gente aplicar lá políticas, né, para permitir o nível de acesso ali em cima dos datasets, né, que esse usuário vai poder visualizar. Além disso,
a gente tem toda a questão ali de controle do nível de linha e nível de coluna, né? Então, a gente pode aplicar mascaramento, né, de dados, a gente pode fazer filtro de registros com base no perfil do usuário, tá? Além disso, o Denodo ele também tem questões de autenticação ali do usuário com a plataforma e da plataforma com as bases de dados, né? Então, a gente tem ali os principais formatos, né? As principais formas de conexão de mercado, né? O Denodo permite com que a gente faça conexões ali com pass-through para as bases de dados, use o OAuth, né? O SAML, enfim, todos os tipos de conexões de mercado ali é possível ser aplicados tanto com as bases de dados quanto com os consumidores que estão acessando a plataforma, né? Já na questão de criptografia, né, dos dados para manter a segurança ali enquanto a gente tem esse processamento, né? Então a gente tem dois pontos. O Denodo ele permite com que a gente possa fazer cache dos dados. Então só que quando o Denodo faz esse cache dos dados, não é um database próprio, isso é delegado para um database terceiro, né? Então é elencado num database existente e o Denodo faz o cache nesse database. Então a gente pode selecionar um Oracle, pode selecionar um Teradata, pode selecionar, enfim, qualquer tipo de tecnologia para fazer o cache. E a criptografia desses dados fica por conta do próprio banco de dados onde está sendo feito esse cache. Tá? Então, a própria tecnologia do banco de dados é que fica encarregada de fazer essa criptografia ali e garantir a segurança desses dados. Já quando o Denodo precisa fazer join de datasets de origens distintas, e esses joins, né, é preciso levar para a memória, não tem jeito, né? São tecnologias completamente diferentes e o Denodo precisa fazer, né, essa união desses dados ali para poder retornar, né, para o usuário final. Como esses dados precisam ser levados para a memória, o Denodo delega essa parte de criptografia desses dados em memória para o próprio sistema operacional onde a plataforma foi instalada, tá? Então, assim, a gente tem a garantia da segurança desses dados e criptografia. Além disso, o Denodo ele nos oferece ali algumas questões de agendamento de atividades. Por exemplo, a gente pode agendar ali um refresh de um cache de dados, né? A gente pode fazer um refresh de metadados ali, ou seja, fazer aquela comunicação, né, entre inventário de dados e o catálogo de dados do Denodo ali, para poder fazer o refresh. A gente pode fazer exportação, agendamento de exportação de arquivos, né? A gente pode agendar também para que ele faça a indexação, né, de conteúdos lá no Elasticsearch. A gente pode agendar também que sejam feitas algumas notificações de e-mail, né? Enfim, tem várias atividades que podem ser configuradas e agendadas dentro do scheduler do Denodo. Bom, pessoal, assim, o que eu gostaria de comentar com vocês sobre governança é mais assim, instigar aí e mostrar um pouquinho, né, de forma resumida aqui para vocês, como que o Denodo pode interagir aí e nos ajudar nessa questão de governança. Claro que se a gente entrar mais a fundo aqui, tem muita coisa para a gente conversar, né? O Denodo tem vários controles ali, que a gente pode entrar mais em detalhe, mas aí a gente fica aí disponível, tá? Para conversar com quem tiver interesse, pode nos mandar mensagem ali pelos nossos contatos da Data Lakers, tá? No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho de como que o Denodo trabalha questão de performance, né? Então, todo mundo questiona às vezes, né? Beleza, mas como é que o Denodo, qual é o tempo de execução dessas queries no Denodo versus o que eu tenho lá físico num banco de dados, né? Bom, é isso que a gente vai discutir no próximo vídeo, tá bom? Então, agradeço aqui quem já assistiu. Se gostaram do conteúdo, por favor, se inscrevam no nosso canal e ativem ali a sinetinha para receber as atualizações. Obrigado e um abraço.